hoje é o nosso segundo vídeo. Eu vou ensinar vocês hoje a como criar um arquivo novo, tá? Um vídeo bem rápido, tá? Mas é muito importante que se você não começa certo o seu projeto, você não vai conseguir concluir ele de forma correta, tá? Bom, nessas últimas versões do Photoshop, a Adobe começou a trazer essa área aqui pra gente criar um novo documento, que eu achei muito legal, que antes era bem mais simples. Hoje você consegue já deixar projetos pré-definidos, salvos, e alguns já existem aqui, né? Quando você vem aqui em arquivo novo, essa é a primeira aba que aparece pra gente. Aqui ele já vem direto aqui em recentes, né, que é o mais utilizado. Aqui em cima vocês podem ver. Aqui tem salvos. E aqui, se você for em fotos, a gente tem paisagem, retratos. Essas opções daqui já vem no próprio Photoshop, tá? Para impressões, aqui você pode ver que tem, por exemplo, já A4, ofício, A3, tá? Aqui em arte e ilustração, a gente tem grade 2000 pixels, cartaz, cartão postal, 1080p. Para o web, né, que são os padrões mais utilizados para o web, aqui a gente tem, por exemplo, grande web, né, que seria o Full HD, web, mínimo web, tá? Aqui em dispositivos móveis, aqui já tem, você pode ver que existe já na resolução própria para alguns celulares, por exemplo, como iPhone 8 e 7. Aí aqui embaixo você pode ver o tamanho que ele vai abrir o arquivo, 750 por 1334, que é do iPhone 8, 7 e 6. Aqui a gente tem outros modelos também, Mac, a maioria aqui é para Mac, né, para o iPhone. Filme e vídeo, que aí aqui a gente tem, por exemplo, 1080p, 720p, tá? E aqui tem alguns outros formatos, tá? Tem 4K também aqui, se você quiser. Esses atalhos aqui facilitam muito. Às vezes você quer algo muito rápido, você já vai lá, já define e não precisa ficar configurando aqui como eu vou mostrar. Mas caso você não queira configurar ou você queira criar o seu próprio aqui, a gente pode fazer da seguinte forma: você pode criar aqui salvar, por exemplo, por aqui teste. Aí você clica aqui, aí você salva teste, salvar definição, olha lá, ele vai criar com um novo padrão. E aí a gente vem aqui, eu teria que ter editado o primeiro, tá? Eu vou apagar aqui, a gente tem que criar um primeiro. Para a gente criar um arquivo novo, a gente vem aqui nessa lateral que sempre vai estar mostrando pra gente. A gente pode também clicar em um aqui, por exemplo, A4, e eu alterar esse tamanho aqui ou alguma configuração dele. Por exemplo, vou criar um novo aqui. Aqui é a largura, tá? E aqui é a medida que ele vai estar usando, né? Aqui, por exemplo, está em milímetros. Eu posso colocar aqui, por exemplo, em pixels, né? A maioria, acho que ele já converteu para mim aqui em pixels, tá? Mas vamos supor que eu queira 1000 pixels. Poderia ser 10 centímetros, tá? Ou polegadas, pixel, você decide aí, tá? Esse pontos aqui é um tamanho que é um ponto que o próprio Photoshop cria, tá? Como se fosse uma medida exclusiva do programa. Eu coloquei largura 1000, vou colocar altura, vou colocar 700. E aqui você pode ver que tem a orientação, tá vendo? Caso eu tenha confundido e colocado errado, aqui ele tá vendo que ele vai ficar na horizontal, né? O paisagem, a nossa imagem, eu posso alterar aqui para deixar na vertical. Aí ele já inverte aqui, tá vendo? Aqui nessa opção de pranchetas é uma coisa legal, que na verdade dá para fazer um vídeo só sobre pranchetas, que era mais utilizado em vetores, né? Programa de vetores como o Adobe Illustrator, o CorelDRAW, tá? Mas aqui é na verdade mais no Illustrator, né? E aí eu
deixar sem desabilitado isso aqui, porque isso aqui dá para fazer um vídeo só sobre pranchetas, que ele cria como se fossem várias imagens dentro de uma, tá? Aqui resolução, e aí a resolução vai depender, tá? Aqui, por exemplo, para impressão, o padrão é 300, né? Agora, por exemplo, se a gente tivesse aqui para web, é 72. Isso aqui, quanto maior esse número, melhor será a qualidade da sua imagem. Só que mais pesado ela fica, tá? Que fica com uma resolução bem alta, dependendo da configuração do seu computador, às vezes fica até um pouco pesado para se trabalhar. Então, pode deixar aqui em 72 mesmo. Vamos lá. Aqui, por exemplo, cores RGB. Como eu coloquei web aqui, ele já vai deixar como um RGB. RGB é padrão para monitores, tá? Existe dois padrões de cores, né? O RGB e o Semica, né? Semica é mais usado, é usado em impressões, né? Quando você coloca tinta na sua impressora, né? São 4 cores, né? Já no RGB ele trabalha com 3 cores, tá? Aqui o padrão 8 bits, tá? Isso aqui é a qualidade também, o padrão a gente pode deixar em 8 bits. Aqui é o conteúdo do fundo, você pode deixar branco, preto, cor do fundo, que aí aqui você poderia escolher uma outra cor, tá? Eu normalmente não, sempre inicio com fundo branco mesmo, tá? Aqui é perfil de cores. Perfil de cores eu vou deixar aqui, eu não vou alterar porque eu quero fazer um vídeo só sobre perfil de cores, tá? Que é um assunto um pouco mais complexo, tudo bem? Bom, basicamente é isso, tá? Aí depois que você definiu tudo, na verdade até alterou aqui porque eu cliquei aqui sem querer, mas não tem problema. Aí eu posso salvar aqui o meu arquivo, a minha pré-definição habilitada aqui. Aí toda vez que eu for iniciar, vou salvar aqui de novo, ele vai já deixar aqui pré-definido. Aí eu vou lá em salvo, tudo bem? Já criei, vou clicar aqui em criar. E aqui está a nossa imagem, tá vendo? Nossa, como se fosse o nosso papel em branco para a gente dar início ao nosso trabalho, beleza, galera? Bom, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal. O próximo vídeo é muito importante, que eu vou falar sobre camadas, tudo bem? É um vídeo muito importante, então eu preciso que você se inscreva no canal e veja o próximo vídeo.